Olá, boa tarde, gente. Continuando aí nossas videoaulas, agora no formato um pouco mais longo, tá? Onde a gente vai ficar 40 minutos aí, aproximadamente, trabalhando com os assuntos posteriores, né? Só lembrar para vocês que a gente já tinha visto aí as concentrações empresariais, tá? A gente tinha estudado monopólio, oligopólio, a gente viu dumping, holding, os diversos tipos de trustes, e agora a gente vai entrar nas práticas anticompetitivas, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente vai dar uma olhada primeiro nas práticas mais importantes, né, que é as práticas que podem aparecer para vocês no vestibular, que são listadas na lei de anticompetição, contra a anticompetição no Brasil, né, que é também conhecida como lei anticartel. E depois a gente vai trabalhar também com as consequências disso, tá? Os problemas advindos dessas práticas. E no final a gente vai fazer uns exercícios, tá? Vou escolher 2 exercíciozinhos para a gente treinar o que a gente está trabalhando, tá bom? Inclusive, nesse exercício tem até matéria das aulas, das videoaulas anteriores, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira tela aqui do PowerPoint, para vocês irem seguindo. Então, vamos lá. Então, olha só. O que vocês estão vendo aí? Práticas anticompetitivas. Primeira coisa é lembrar o que é uma prática anticompetitiva, tá? Vamos anotar aí que isso é uma coisa importante. Prática anticompetitiva é qualquer tipo de prática empresarial que coloca em xeque a competição, né? Que, de alguma maneira, tenta prejudicar o processo de competição. A famosa competição perfeita, onde você tem lá muitas empresas concorrendo naquele mercado, tá? E essas práticas anticompetitivas, elas visam atingir justamente o bem-estar dos consumidores, tá? Mas, obviamente, acabam atingindo também a própria dinâmica do sistema capitalista, acaba prejudicando o próprio desenvolvimento do capitalismo, como você vai observar ao longo das aulas, tá? Então, a primeira coisa importante é lembrar o seguinte, que essas práticas anticompetitivas, elas atingem, primeiro, a oferta, né? De alguma maneira, as empresas estão tentando ali atingir a oferta do mercado. O preço, tá? Que vocês vão ver que existem várias estratégias de controle de preço. E também a qualidade, né, dos serviços ou dos produtos que são gerados pelas empresas. Então, são 3 pilares do bem-estar dos consumidores, tá? Oferta, tá? A, a questão da qualidade do produto, tá? E o preço, beleza? O preço que vai ser colocado ali no mercado, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aí na origem dessas práticas anticompetitivas e vamos dar uma olhada na, como essas práticas são interpretadas aí pela ciência, né, pela academia. Então vamos lá, olha só, eu coloquei o primeiro slide aqui do quando que começa tudo isso, né? Essas práticas anticompetitivas, elas têm ali origem com as grandes organizações. À medida que as concentrações empresariais foram se intensificando, essas práticas anticompetitivas foram sendo cada vez mais frequentes, tá? Isso não quer dizer que essas práticas anticompetitivas sejam feitas só por grandes organizações. Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que as práticas podem ser feitas por empresas menores. Mas é claro, e uma coisa óbvia, que quando você tem uma situação de grande concentração empresarial, as empresas passam a ter muito poder de mercado, muita capacidade de praticar anticompetição, tá? Então, essas práticas começam a aparecer ali no final do século XIX, e por isso que eu estou falando delas agora, né? Ou seja, em plena segunda revolução industrial, tá? Sobretudo nos Estados Unidos, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos foram berço da segunda revolução industrial. E segundo, que os Estados Unidos tinham um grau de concentração empresarial muito elevado no final do século XIX, tá?
Outra questão importante que a gente não pode esquecer é que essas práticas anticompetitivas, passando aqui para o segundo slide, antes da gente ver exatamente essas práticas, é que essas práticas elas foram interpretadas pelos economistas, né, uma corrente da economia no final do século XIX, que é a corrente dos economistas neoclássicos, né, ou também conhecidos como marginalistas. Eles entendiam essas práticas como falhas de mercado, tá? Ou seja, era uma crítica à retórica de que o mercado se autorregula. Era crítica ao discurso de que o mercado resolvia sozinho os seus problemas, tá? Então, essa crítica já era forte no final do século XIX, vocês sabem muito bem que essa crítica ganhou muita força com a crise de 29, né, com o crash da Bolsa de Nova York. Então, eles entendiam isso como falhas de mercado, ou seja, o poder público, né, o Estado, ele não atuaria de maneira satisfatória para regular o mercado. Veja bem, é regulação, não é intervenção do Estado, é regulação, são coisas diferentes. Intervenção é quando você tem lá o Estado se tornando empresário, quando o Estado está participando efetivamente do processo produtivo, enquanto que a regulação é o Estado criando regras para o funcionamento daquele mercado. Tá? Então, esses economistas marginalistas ou neoclássicos, eles entendiam que havia ou uma fragilidade no processo regulatório ou não havia nenhum tipo de regulação. E as empresas, as grandes organizações, acabavam se favorecendo disso e exercendo o seu grande poder de mercado, né? Prejudicando, como eu coloquei aí, oferta, demanda, mas também a qualidade do produto. Tá? Em função disso, uma série de países começa a criar aí legislações no sentido de coibir essas práticas anticompetitivas. E, obviamente, os Estados Unidos foram pioneiros. Por que os Estados Unidos foram pioneiros? Porque os Estados Unidos foram os primeiros a sofrer isso, né? À medida que você começa a ter organizações empresariais poderosíssimas ali, tá? Então, depois dessa pequena introdução, vamos começar aí a essas práticas. A gente vai começar com a mais famosa de todas, que talvez você já tenha ouvido falar certamente, mas eu vou aqui aprofundar um pouquinho mais, tá? A gente vai aqui estar na terceira série do ensino médio, então a gente precisa ampliar um pouco mais esse escopo, né? Ampliar um pouco mais essa análise sobre o cartel. Então, o que é um cartel? Cartel é um grupo de empresas, tá? Podem ser duas, podem ser três, quatro, cinco, podem ser muitas empresas, tá? Que há exemplos de cartel aqui no Brasil de centenas de empresas. Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, postos de gasolina, tá, se reunindo para fazer cartel, e aí você são empresas pequenas ali, como eu falei para vocês, não é só a grande empresa que faz isso. E essas empresas estão no mesmo mercado, elas são exatamente no mesmo mercado, daquele mesmo segmento de mercado, e que, de alguma maneira, elas realizam algum tipo de conluio, né? O que é conluio? Conluio é quando você tem algum tipo de acerto entre as empresas, de acordo, né? Algum tipo de combinação entre as empresas. E essa combinação, ela tem, como eu botei no slide para vocês, ela tem como intuito decisivo eliminar a concorrência, tá? Então, o cartel ele pode ser manifestado de diversas formas, tá? Então, eu coloquei lá os tipos de conluios ali mais comuns, tá? Primeiro aqui, ó, preço. As empresas vão lá, fazem um acordo secreto e para aumentar o preço dos produtos, é óbvio, tá? Aí você fala, mas isso é ilegal. Sim, mas você acha que elas vão fazer esse acordo chamando a imprensa, chamando a sociedade civil organizada? Olha, venham ver que a gente vai aumentar o preço. Não, eles fazem isso secretamente, tá? E há casos, inclusive, que eles fazem a, a combinação de preço até pela propaganda, pela imprensa, mas antes foi combinado com eles isso. Oferta, os caras podem decidir reduzir a oferta do produto, tá? Divisão de mercado, o que seria isso, divisão de mercado? Você, por exemplo, você produz artigos de diversas qualidades, né? Produtos de diversas qualidades. E o que você faz? Vocês decidem entre vocês que cada empresa vai ficar com
um tipo de produto, um tipo de qualidade de produto, né? Você vai produzir produtos mais sofisticados, outra empresa vai produzir produtos menos sofisticados. Antes todo mundo produzia essa grande variedade de produtos. Agora não. Agora cada um vai produzir um tipo de qualidade do produto ali, por exemplo. Vocês estão dividindo o mercado. Tá? Divisão geográfica de mercado. Isso aqui é mais fácil. É a área que cada empresa vai atuar. Então, a empresa decide, olha, você vai atuar no centro-oeste brasileiro, eu vou atuar no sudeste do Brasil. Vocês estão dividindo áreas geográficas, vocês dividindo territórios de mercado. Tá? Tudo isso é proibido, tá? Tudo isso é ilegal. Preços licitatórios. Como assim preços licitatórios? Quando você vai fazer uma licitação, por exemplo, o poder público vai fazer uma licitação, o Estado vai comprar carteiras escolares para as escolas públicas estaduais aqui do Rio de Janeiro. Eles fazem uma licitação, que é eletrônica, é obrigatório hoje que toda licitação seja um processo eletrônico. Eles fazem uma licitação eletrônica, e as empresas entram na internet, entram nessa licitação eletrônica, e elas lá vão disputar, né? Quem é que vai oferecer o preço menor, quem vai oferecer a mesma carteira que a escola pediu, que a Secretaria Estadual de Educação pediu, e pelo menor preço, né? Só que essas empresas, muitas vezes, elas combinam antes quem vai vencer o processo licitatório. Então, todas combinam aumentar o preço. Aqui já foi decidido que vai vencer, fica com preço mais baixo, ela ganha a licitação. Na próxima licitação, essa empresa vai lá, as empresas vão lá e escolhem quem vai vencer, vai tendo um rodízio ali de vitoriosos, né? Carta marcada. Então, é absolutamente aí, proibido isso, tá? Eu coloquei qualidade aqui, mas com essa qualidade ela está dentro da divisão de mercado aí, tá? Ela inclui a divisão de mercado. Então, todas essas combinações são absolutamente prejudiciais ao mercado, né? Porque elas estão controlando oferta, elas estão controlando qualidade, elas estão controlando quem vai vencer a licitação. É um absurdo, né? Você decidir quem vai vencer o processo licitatório, tá? Aí você deve ficar perguntando, pô, mas como é que o poder público coíbe tal prática, né? Se é uma coisa escondida, se é uma combinação ali secreta entre os empresários. Existem uma série de indícios, tá? Quando o processo de cartel, a prática de cartel é feita por empresas pequenas e tal, quem atua nisso é a própria Polícia Civil, o PROCON aqui no estado, e quando você tem empresas de grande porte que atuam em 20% ou mais, 20% do mercado brasileiro, quem atua é o CAD, tá? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão federal brasileiro regulatório desse tipo de prática. E aí ele atua como? Ele atua procurando os indícios. Existe uma série de indícios, né? Por exemplo, as empresas elas têm cultura de preços. As empresas têm cultura de preço. De repente você muda essa cultura de preço, é um indício, né? Oferta, o CAD observa uma redução da oferta nas redes de distribuição, né? Por que essa oferta de uma hora para outra diminuiu? Tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação operacional para isso, né? Você, por exemplo, tem reuniões secretas, né? Ora, quando você tem empresários de grande porte do mesmo setor se reunindo secretamente, é muito difícil a imprensa não ficar sabendo, né? E aí, se a imprensa não é convidada para essa reunião, isso é um forte indício de que eles estão cometendo algum tipo de crime ali, né? E o mais interessante no cartel é que normalmente alguém trai, tá? É aí que a polícia atua, é que o CAD atua, né? Tem um caso aí clássico que eu gosto de contar em sala, que foi um cartel feito por lá, mais de 200 postos de gasolina em Curitiba, na década de 90, se eu não me engano, em 95, e os empresários se reuniram, imagina 200 empresários se reunindo, difícil esconder essa reunião. Eles se reuniram a portas fechadas,
A Polícia Civil do Estado do Paraná já ficou preocupada com isso e começou a investigar e decidiram que ia aumentar o preço da gasolina. No dia seguinte, um dos donos de postos ficou com medo de fazer cartel e não aumentou. E ele foi ameaçado de morte, atiraram no posto dele, e a polícia foi lá e ele acabou confessando, né? Porque ele ficou com medo de que ele sofresse alguma represália dos outros empresários. A lei anticartel hoje no Brasil, que é a lei anticompetição, né, que ela aborda todas essas práticas anticompetitivas que a gente vai estudar hoje, ela é muito dura hoje no Brasil, tá? A lei de 2011, ela é muito dura, chamada também lei de Supercad. E essa lei hoje ela pune não só a empresa, mas o executivo da empresa. Então, a coisa ficou diferente, né? E a punição é muito severa, leva à prisão. Se a empresa foi reincidente, isso pode levar ao fechamento da empresa. É, o executivo pode sofrer uma punição severa, uma punição financeira muito severa. Tá? Antigamente você só punia a empresa, aí os caras abriam outra empresa. Mas agora não, você está punindo ali também os tomadores de decisão, tá? Os executivos, lá o setor quaternário também hoje está pagando por isso. Foi assim que pegaram aquele cartel lá do metrô de São Paulo, né? Duas empresas estavam fornecendo equipamentos para o governo do estado de São Paulo, e eu não vou citar aqui o nome delas, tá? Empresa inglesa, outra alemã, conhecidíssimas, elas estavam combinando o preço de licitação e um executivo dessa empresa alemã acabou ficando com receio, né, das punições que ele sofreria e acabou confessando tudo. Foi assim que se abriu lá o inquérito sobre o cartel da linha 5 do metrô de São Paulo. Então você tem aí uma série de indícios que levam, né, o CAD a investigar, ao juiz decidir se houve ou não cartel, enfim. No Brasil hoje as coisas estão bem avançadas, bem desenvolvidas, tá? Por incrível que pareça, gente, a nossa legislação brasileira, ela é muito boa nessa área hoje. Ela é mais rígida que muitas legislações lá fora, inclusive a americana, tá? Tem coisa muito boa aí no Brasil que a gente tem que valorizar. A segunda prática, tá, são os preços predatórios. Preços predatórios, ou também conhecidos como dumping, tá? Quando a gente chama de preço predatório, né, a predação de preços, é para o mercado interno. Quando esse processo predatório ocorre entre empresas em mercados diferentes, em mercado internacional, por exemplo, a empresa brasileira praticando predação na França, aí isso é chamado de dumping, tá? Agora, no vestibular, o pessoal usa muito dumping, a expressão dumping para preços predatórios, tá? Então não vou ficar preocupado com isso, não. O que é preço predatório? Preço predatório, está escrito aí, eu escrevi aí para vocês, consiste na prática de reduzir os preços abaixo dos custos, né, underselling, com o objetivo de impedir o ingresso ou a participação de outras empresas no mercado. O que significa isso? A empresa ela tinha lá uma cultura de preços, ela praticava lá um preço qualquer, beleza? Deixa eu aparecer para vocês aqui, que eu já estou... Eu estou cansado de olhar essa tela. Então, o que acontece? A empresa tinha lá uma cultura de preços, tá? Tinha uma cultura lá X de preços. E, de repente, a empresa começa a praticar um preço lá embaixo, tá? Sem motivo financeiro algum. E o que se observa? Essa empresa, ela normalmente está praticando esse preço baixo porque ela, de alguma maneira, ela está preocupada com o ingresso de alguma empresa concorrente, né? Alguma empresa ingressou no mercado ou quer ingressar no mercado, então ela joga o preço lá para baixo. Quando a empresa ingressante percebe o que ela fez, se retira do mercado, percebendo que não tem capacidade de fazer isso, desiste de atuar naquele mercado, e aí o que acontece? A empresa que está predando, né, a empresa predatória, a empresa simplesmente volta com o preço dela lá para cima. Tá? Então ela tinha um preço lá em cima, veio a ameaça para ela, ela jogou o preço lá para baixo. Quando a empresa desistiu, as empresas ingressantes desistiram de atuar naquele mercado, o que ela faz? Ela joga o preço lá para cima. E talvez ela jogue o preço até mais acima do que estava anteriormente, até para recuperar lá
algum tipo de prejuízo que ela teve, né? Ou seja, ela praticou essa redução de preço com o objetivo de impedir o ingresso das demais empresas, tá? Veja bem, gente, toma cuidado com o negócio. Não é porque a empresa reduziu o preço que ela está praticando dumping. Às vezes pode ser uma estratégia de marketing daquela empresa. Você tem empresas aí que gostam de vender a tese de que vendem muito barato, né? E aí você fica acostumado a olhar para aquela empresa como uma empresa que é barateira, né? Isso não é dumping, tá? Você tem empresa que pratica preço baixo porque está quebrando. Está quebrando, a empresa está à beira do colapso. Então ela precisa queimar aquele estoque para pagar as dívidas, tentar evitar o colapso, né? Ou a empresa está com uma crise e ela precisa fazer a queima de estoque para pagar a folha de pagamento. Qual é o problema? Isso não é dumping, tá? Isso é uma estratégia de sobrevivência da empresa. Às vezes a empresa está dando produto de graça, só que você vê isso muitas vezes em festivais, em praias, a empresa quer se distribuir um novo tipo de condicionador de cabelo. A empresa vai lá, pega aqueles sachês e distribui na praia para as pessoas. Ela está predando porque ela está dando de graça? Não, ela está querendo divulgar o produto dela. Isso não é dumping. O dumping só é caracterizado quando a empresa tem a estratégia de eliminar a outra, a outra concorrente ou as demais concorrentes. Aí você fala, pô, mas e os indícios disso? Já falei para vocês. A empresa tinha uma cultura de preço aqui. Depois ela jogou aqui para baixo. As empresas desistem, ela volta aqui para cima, isso já é um indício. Outro indício assim, muito forte de dumping é quando a empresa está praticando um preço tão baixo, que ou ela não está tendo lucro nenhum, ou ela está tendo até prejuízo. Aí você fala, pô, mas isso aí uma empresa que está quebrando pode fazer. Pois é, mas aí você vai olhar lá o caixa da empresa. O juiz pode pedir o quebra do sigilo bancário da empresa, o próprio CAD pode pedir isso, e aí vai se olhar, vai se observar lá o caixa financeiro da empresa e o caixa está gordo. Por que a empresa está praticando um preço muito baixo, tendo prejuízo, amargando prejuízo, se ela está cheia de dinheiro no caixa? Não tem sentido. Então é um processo predatório, tá bom? Vamos lá, vamos caminhar aqui para as demais práticas de mercado. Vamos lá, já estamos aqui na segunda, vamos aqui para a terceira. Vamos aqui, ó. Agora vamos. Eu botei aqui um slide para vocês de indícios de predação, tá? Que eu acabei de falar deles para vocês. Vamos aqui para a terceira anticompetição, a terceira prática anticompetitiva, o Essential Facility. Por incrível que pareça, não tem tradução para a língua portuguesa. Mas quando você olha para a lei, você abre a lei brasileira de anticompetição, o Essential Facility vai estar lá presente, né? Não vai estar nessa expressão aí, mas vai estar definido lá com o que eu vou explicar para vocês. O Essential Facility, ele ocorre em alguns mercados assim, que é muito comum, ocorre em muitos mercados do setor de transporte. Não ocorre só no setor de transporte, mas é muito comum no setor de transporte. É quando uma empresa ela detém uma certa infraestrutura, a infraestrutura é dela, tá? Ou ela tem acesso àquela infraestrutura e ela impede as demais empresas de atuarem naquela infraestrutura, de utilizarem aquela infraestrutura. E isso impede que as outras empresas operem, né? Vou dar um exemplo para vocês, que isso é mais complicado da gente compreender. Empresas do setor de aviação civil, né? Aviação particular, tá? Teve um caso na década de 90 muito interessante, que foi o caso da Webjet, uma empresa que talvez vocês não conheçam, uma empresa pequena que já faliu. Essa empresa, ela estava com uma situação financeira muito delicada, e uma outra empresa aérea, que eu não vou ficar aqui citando nomes, uma outra empresa aérea famosa aqui, brasileira, atuante aí no mercado brasileiro pra caramba na época, ela decidiu comprar a Webjet, né? Decidiu comprar a Webjet. É estranho, né? Você comprar uma empresa à beira da falência, mas enfim. Eles compraram a empresa e logo depois eles simplesmente encerraram todas as operações da empresa.
encerraram as operações da empresa e mandaram embora os 800 funcionários da empresa. E aí o CAD foi investigar, né? O que acontece? E ali, mais tarde, o CAD decidiu que a empresa tinha praticado anticompetição, tinha praticado Essential Facility, a empresa foi multada, foi punida exemplarmente. No setor de aviação civil, as empresas elas precisam usar as pistas de pouso, né, e decolagem dos aeroportos. Os aeroportos não são delas, né, os aeroportos são do governo, são de empresas privadas concessionárias, enfim. E a divisão das horas, né, de uso dessas pistas é chamada de slot, né? E cada empresa tem lá direito a um número X de slots, certo? E aí o que aconteceu? A empresa, estou tomando cuidado aqui para não falar dessa empresa, o nome dela. Essa empresa, quase que eu falei, essa empresa ela adquiriu a Webjet e, obviamente, adquiriu também os slots da empresa. E ao fechar as operações da Webjet, ela simplesmente ficou com o controle dos slots da Webjet, mas não deixou as outras empresas usarem. Porque se a Webjet ela fechasse as portas, falisse, o que aconteceria? Esses slots voltariam para a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a agência federal que faz a distribuição desses slots, e eles seriam redistribuídos. Mas a empresa não queria essa redistribuição. Então ela comprou exatamente para ficar com os slots, né? E isso foi uma coisa assim tão forte na época, tão importante, que a ANAC ela mudou a regra de uso dos slots, que até então era de 60% dos slots. As empresas tinham que usar no mínimo 60%. Para evitar essa prática, eles aumentaram para 80% o uso dos slots. Né? Tiveram um aumento aí significativo. Tá? Deixa eu contar um outro caso para vocês de Essential Facility, que vocês vão achar, acho que, bem interessante. A gente já está com 27 minutos, tá? De repente a gente vai parar aqui nesse Essential Facility e continuar as outras práticas na outra aula, tá bom? Vocês devem conhecer a Vale, obviamente, todo mundo conhece ali a antiga Companhia Vale do Rio Doce, né? Atual Vale. A Vale ela tem uma operação, que é a operação dela mais importante do país, que não fica em Minas Gerais, por incrível que pareça, fica no sudeste do Pará, no projeto Grande Carajás, onde se faz extração lá de minério de ferro, bauxita, entre outros minerais lá. Ali no sudeste do Pará você tem uma concentração mineralífera muito grande, ali tem rochas cristalinas do pré-cambriano proterozoico, que são riquíssimas em recursos minerais. E ali tem a maior jazida conhecida de minério de ferro do planeta, né? A maior concentração. E a Vale tem o controle das operações ali, a maior parte dos investimentos são da Vale. É da Vale. E o que aconteceu? A Vale, no final dos anos 70, início da década de 80, ela construiu uma ferrovia que liga o sudeste do Pará, tá? Depois quando a gente estiver estudando industrialização brasileira, a gente vai ver esse mapinha. Ela construiu uma ferrovia que liga o sudeste do Pará até um porto no Maranhão, que é hoje dos portos mais modernos que o Brasil tem em escoamento de minérios, que é o porto de Itaqui, na região metropolitana de São Luís do Maranhão. E, obviamente, a ferrovia dela, né? A Vale foi privatizada nos anos 90 e a ferrovia dela, né? Esse ativo ficou com a Vale. E na década de 2000, final da década de 2000 ali, a Vale estava exportando muito, final não, desculpa, ali por volta de 2006, 2007, a Vale estava exportando muito minério para a China, né? O maior comprador de minério de ferro do Brasil é o mercado chinês, né? Entre outras coisas. Então, a Vale do Rio Doce, ela estava operando a sua ferrovia em carga máxima, escoando minério em larga escala para o mercado internacional. E outras empresas que extraíam minérios ali entraram com uma reclamação no CAD, dizendo que a Vale estava praticando Essential Facility. E o CAD, obviamente, foi analisar o
o problema. E o que vocês acham que o CAD decidiu, né? O que vocês acham que o CAD decidiu? Que a Vale estava praticando esse ECL Facility. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês acham que a Vale estava praticando esse ECL Facility ou a Vale simplesmente estava exercendo o direito dela de usar a ferrovia dela, tá? Quem pensou, não, a Vale estava praticando Essential Facility, errou, tá? O CAD decidiu que a Vale não estava praticando nenhum tipo de competição, de anticompetição. Mas quem acha que a Vale não estava praticando nenhum tipo de anticompetição só porque a ferrovia era da Vale, está errado, tá? A Vale não estava praticando anticompetição porque ela estava usando 100% da capacidade da ferrovia. Como a ferrovia é dela, ela tinha o direito de quê? De usar aquela ferrovia quanto ela quisesse. Agora, se a Vale estivesse usando 95%, 98% da capacidade, ela teria que oferecer os outros 2%. Claro, gente, cobrando frete, tá? Cobrando frete. Ela não vai fazer nada de graça para ninguém. Mas a Vale não estava impedindo de ninguém, nenhuma empresa de atuar naquele setor. A Vale estava simplesmente exercendo o direito de usar o que era dela e 100% da capacidade. Então, isso não é Essential Facility, tá? Então, vamos lá. Olha só, tá sobrando tempinho aqui. Então, eu achei que essa história ia ficar um pouco mais longa. Vamos fazer mais uma prática anticompetitiva, tá? De repente, a gente até consegue fechar isso. Vamos lá. Assambarcamento de matérias-primas, tá? Essa é a última prática, eu acho que vai dar. Assambarcamento de matérias-primas. Nome esquisito, né? Mas é simples. É quando uma empresa ela impede o acesso de uma outra empresa concorrente da matéria-prima que aquela empresa precisa para produzir. Ou seja, a empresa precisa de uma matéria-prima X. A outra empresa vai lá e compra toda aquela matéria-prima disponível no mercado e não deixa as demais empresas acessarem aquela matéria-prima para produzir. É uma coisa louca isso, né? Mas isso acontece, tá? Isso acontece, já aconteceu aqui no Brasil, em alguns casos, inclusive de empresas gigantes, tá? E aí você fala, pô, mas como é que o CAD vai saber se aquela empresa está praticando ou não anticompetição nesse sentido? É simples, é só você olhar para o estoque da empresa. Se olhar para o estoque da empresa, ver qual é a cultura de estoque da empresa, qual é o grau de atividade econômica da empresa, saber se a empresa está produzindo muito, se a empresa está produzindo pouco. Imagina, se a empresa está lá produzindo, sei lá, 5 mil produtos dia, e ela comprou matéria-prima para produzir para 1 milhão de produtos dia, por que ela vai fazer isso? Quando você tem um estoque gigantesco, você tem perigo de ter perda daquele produto, por o produto estragar, você imobiliza capital, você está com o dinheiro parado ali no estoque, né? Você tem um custo operacional de guardar aquele material gigantesco, muito alto. Então, é inadmissível, é impensável. Isso é uma prática ilegal, uma prática anticompetitiva, tá? Assambarcamento de matéria-prima. Aí vocês pensam o seguinte: mas eu nunca vi essa palavra lá nas provas e tal, Essential Facility, assambarcamento e tal. Mas, gente, olha aqui, ó. Por isso que eu botei essa lei. Essa lei, a Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, ela abarca todas essas práticas anticompetitivas, tá? Todas as práticas anticompetitivas. Então, o autor de uma questão numa prova, ele pode botar algum tipo de prática anticompetitiva para você, tá? Não apenas o cartel, pode colocar outra, ou dumping, que são os mais famosos, podem colocar outras práticas anticompetitivas. Eu botei aí as realmente essenciais, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei 2 exercícios para vocês, para a gente fazer agora. E se vocês tiverem dúvida, depois me falem lá na nossa live. Olha lá. Primeiro exercício aí para vocês. Associe as colunas. Né? Tá ali número 1, cartel. 2, truste. 3, monopólio. 4, oligopólio. 5, holding. 6, dumping. Então, eu misturei aí práticas anticompetitivas com concentrações empresariais. Vocês saberiam me dizer a diferença aí, ó?
Ó, cartel é uma prática. Truste é uma concentração. Monopólio é uma concentração. Oligopólio é uma concentração. Holding é uma concentração. Dumping é uma prática, tá? Aí você fala, truste, mas o cara não está dizendo se o truste é vertical ou horizontal. Calma, vamos ver lá na questão. De repente nem precisa, tá? Vamos lá. Domínio do mercado por uma única empresa. Fácil demais, né, gente? Vamos lá, qual é o número aqui? Número 4, ó. Monopólio. Certo? Uma empresa controlando aquele mercado. É a única empresa que oferta, não é isso? Única empresa ofertante. Beleza? Não confunde com um monopsônio, hein? Monopsônio é quando uma única empresa demandante. É o contrário. Vamos lá. Domínio do mercado por poucas empresas. Opa, simples. Oligopólio. Desculpa, botei lugar errado. É o oligopólio, certo? Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Fusão de várias empresas para dominar o mercado. Vamos lá, gente. Quando várias empresas se fundem para dominar um determinado mercado. O que pode ser aí? Olha aí, ó. Pode ser um truste, não pode? Pode ser um truste horizontal, não é isso? Esse é o caso aí, ó. Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Opa, qual é o nome daquela organização que a empresa foi criada só para isso? Para administrar um grupo de empresas. Holding, 6. 6 não, desculpa, 5. Então eu botei o número errado ali, ó. Domínio de mercado por poucas empresas é o truste. Domínio do mercado por poucas empresas é o 4. Eu errei todos os números aqui, gente, desculpa. Domínio do mercado por uma única empresa. Monopólio, cadê o monopólio? É 1, 2, é o 3, é que eu botei o número na frente. Depois, domínio do mercado por poucas empresas. Domínio do mercado por poucas empresas. Ali ficou o oligopólio. Opa. Descendo, 4. Depois aqui, fusão de várias empresas, é o truste, não é isso? 2. Foi. Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações, que agora sim está certo, holding. Acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Opa, não é o cartel isso aí? É o cartel. Número 1. Estratégia de redução dos preços para eliminar a concorrência. Qual é a única que faz isso? 6, é o dumping. Beleza? Então a sequência é 3, 4, 2, 5, 1, 6. 3, 4, 2, 5, 1, 6. Letra E. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a última questão aqui. Botei aqui uma questão discursiva para a gente. Beleza? Para a gente fechar esse assunto. Olha aí, ó. Por que as práticas anticompetitivas são nocivas para o bem-estar dos consumidores e também para as empresas em geral? Gente, foi aquilo lá no início da aula, tá? O que a gente pode colocar ali, ó? As práticas anticompetitivas, elas destroem os 3 pilares do bem-estar dos consumidores. Por que elas são consideradas nocivas? Porque elas prejudicam quem? A oferta, os produtos, certo? Prejudicam a qualidade dos serviços e dos produtos, certo isso? E o mais importante aí, né? Está prejudicando também o quê? O preço, tá? Vai atuar no preço. Porque uma coisa importante, gente, o preço, quando você tem muitas empresas no mercado, o preço é decidido pelo mercado. Quem faz o preço é o mercado, tá? Então, isso é chamado de preço competitivo. Muitas empresas atuando naquele mercado, quem forma o preço é o mercado, não a empresa. O monopolista, o oligopolista, que praticam cartel, por exemplo, estão ali buscando a eliminação desse preço competitivo. O que eles estão buscando ali é formar um preço de monopólio, preço de oligopólio, tá? Agora, ali também para as empresas em geral. Também para as empresas em geral, por quê, gente? Porque a ausência de competição faz com que as empresas investam menos em tecnologia, investam menos em desenvolvimento de qualificação de mão de obra,
que se tornem menos competitivas, elas passam a ter uma cultura menos competitiva, uma administração ineficiente, né? Então, isso vai acabar prejudicando as próprias empresas lá na frente. Lá na frente, com essas empresas estiverem muito tempo sozinhas no mercado, elas vão ter capacidade de enfrentar uma outra empresa. Digamos que vem uma empresa entrar naquele mercado e consiga entrar. Ela não tem mais cultura competitiva, ela acaba quebrando. Existem N exemplos disso no mercado internacional, N exemplos. Tá? Por exemplo, Japão na década de 80, só para a gente encerrar nossa aula, o Japão na década de 80, preocupado lá com a competição, inclusive de produtos americanos, começou a se fechar, começou a proteger suas empresas. Deu no que deu. O Japão perdeu capacidade competitiva. Foi atropelado pela China, né? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula, a gente já entra em outro assunto, tá? Próxima aula, a gente vai entrar em Taylorismo e Fordismo. Valeu, gente. Um abraço. Estou parando aqui, interrompendo a gravação, para a gente poder encerrar essa aula. Valeu!